Fala aí pessoal, essa é a última aula que fecha o conteúdo dessa Masterclass, onde a gente vai estar falando sobre as bolas paradas, começando pela bola parada defensiva. E aí nós temos também alguns métodos de defesa para as bolas paradas. No caso, a gente pode utilizar marcação individual, marcação por zona ou marcação mista, que seria a mescla das duas, né, da individual e da zona. Então eu vou trazer aqui para vocês exemplos de marcação por zona e um exemplo de uma marcação mista que é praticamente uma individual, para poder falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então, começando pela marcação por zona, nesse lance vocês podem observar que em nenhum momento tem situação individual na marcação. Então, esse é um jogo nosso contra o Fluminense no Carioca do ano passado. E dá para reparar que não tem nenhum jogador nosso em situação de marcação individual. Vocês reparam que tem até um montinho ali no meio com 3 jogadores do Fluminense ali e ninguém dos nossos jogadores está colado mesmo individualmente, nenhum deles. Marcação é totalmente por zona aqui. E, novamente, o que a gente já comentou, você tem que ver também no dia a dia, nos treinos, as características dos treinadores, dos jogadores, aliás, se eles vão conseguir se adaptar a esse tipo de marcação ou não. Tem vezes que eles não conseguem. Então vai variar bastante a sua marcação na hora que você está construindo seu modelo de jogo em alguma equipe, em função também do nível de entendimento do jogo dos jogadores, né? E falando das vantagens da marcação por zona nas bolas paradas, uma delas é a ocupação do espaço, que você consegue fazer de forma mais equilibrada, ocupando, na teoria, todos os espaços possíveis. Se você colocar a equipe organizada de uma forma coerente, uma forma mais simétrica, você consegue fechar os espaços que você considera os mais perigosos. É mais difícil de você ser manipulado pelo adversário, porque a gente não está numa marcação individual onde corre para onde o adversário for, você está ali na sua posição cuidando da sua zona. Então você não vai ficar correndo dentro da área em função de onde está o adversário. Então é mais difícil do oponente conseguir te manipular. E se você fizer uma zona, como é nesse caso aqui, que os jogadores ficam em linhas e um pouco mais afastado do goleiro, você consegue dar uma zona de ação maior para o goleiro também conseguir sair do gol e fazer as interceptações, porque não tem ninguém ali em cima dele que possa bloquear a corrida e a passagem dele. E as desvantagens dessa marcação. Se você tem um atleta que ele tem um pouco mais de dificuldade nesse momento, seja por ele ser um cara mais baixo, que não é tão bom no duelo aéreo, né, no 1 contra 1, ou porque ele não consegue interpretar bem essa situação de espaço, a hora de correr e tudo mais, e o adversário tem um trabalho de análise e consegue perceber que esse jogador é o ponto fraco, nesse momento do jogo, é mais fácil do adversário conseguir criar uma jogada para explorar essa sua fragilidade. Então ele pode aproveitar algum jogador dele, provavelmente o que for o mais forte no jogo aéreo, e esse cara vai atacar, provavelmente em velocidade, vai vir correndo e atacar a bola na velocidade de frente. Então, se é um jogador que já tem um pouco mais de dificuldade, vai ficar ainda mais difícil para ele, porque o jogador adversário vai estar vindo em velocidade e explorando justamente esse ponto fraco. E agora, esse daqui é um exemplo para vocês de quando eu fiz uma análise do jogo Corinthians e Napoli no Brasileiro Futebol, do futebol feminino. E vocês podem ver ali que deixa eu voltar aqui que sumiu o meu comando aqui. Pronto, foi. Que o Napoli está numa marcação mista, mas é praticamente uma marcação individual, porque tem uma jogadora na primeira trave, duas ali próxima a cada trave também, mas um posicionamento mais zonal, e o restante está todo no individual. 5 jogadores no individual e até acho que estão no rebote, estão também de forma individual.
Então, aqui dentro da área são 5 jogadores fazendo marcação individual. E aí, qual é a vantagem disso? Que nem a gente falou na marcação individual lá atrás, quando tá falando da organização defensiva. Situação de identificar culpados caso aconteça algum erro, é mais fácil. É mais fácil também a assimilação, porque é só você falar, olha, você vai ficar no fulano, na fulana. Então é muito mais fácil para o atleta assimilar o que ele tem que fazer naquele momento, do que ter que identificar, entender espaço, entender como vai correr e tudo mais. Ele só tem que acompanhar um jogador. Outra vantagem é se você tem um time muito bom no 1 contra 1 no duelo aéreo, talvez a melhor opção seja mesmo individual, porque a tendência, já que eles são muito bons, você tem um time alto, forte fisicamente e tudo mais, a tendência é que eles vão ganhar sempre esse duelo no 1 contra 1. Então pode ser uma arma efetiva para você, seja em bola parada ofensiva ou defensiva. E qual é a principal desvantagem, né? É manipulável. Então, se o adversário quiser arrastar você todo para a primeira área, por exemplo, e deixar o cara mais forte na bola aérea deles na segunda trave, levar todo mundo para a primeira trave, né? E deixar o cara mais forte na segunda trave para essa bola na segunda trave, sem ninguém por perto, só para o cara mais forte disputar essa bola, eles vão conseguir fazer isso. Então, ou qualquer outra jogada que eles queiram fazer, né? É, é uma situação que também você fica mais vulnerável, justamente porque as jogadoras são manipuladas e se posicionam onde o adversário quer. Outra situação que é perigosa também é se você tem desvantagem no duelo aéreo, no 1 contra 1, né? Indo ali nos confrontos individuais. Se a tendência é que o seu time perca esses confrontos, talvez não seja muito inteligente você tentar fazer uma marcação individual, porque se a tendência é que você perca, a maioria das vezes você provavelmente vai perder, o adversário vai ter vantagem sobre você. E outra situação que é perigosa são os bloqueios. Então, nesse lance aqui, vocês vão ver que quem finaliza a jogada é a camisa 9 do Corinthians, que é a que está nessa parte mais baixa aqui, mais afastada, com a marcação individual mais afastada. Mas se eu der sequência aqui no vídeo, vocês vão ver que acontece o comportamento da equipe do Corinthians justamente tentar um bloqueio. Repara que a número 8, ela está o tempo inteiro olhando aqui para outra jogadora do Napoli que está marcando a companheira dela. Então você percebe nitidamente que ela não está ali para tentar atacar a bola. Ela está ali para tentar se posicionar de uma forma bem parecida para quem curte basquete com pick and roll, que acontece no basquete, para tentar se posicionar, ficar na frente da jogadora do Napoli na hora que ela for correr, para que a companheira dela consiga correr livre de marcação e finalizar a jogada. Então, vocês vão ver na sequência do vídeo esse comportamento e a situação que eu comentei também, que é a camisa 9 que consegue correr e finalizar a jogada. Então, aqui vocês podem perceber no frame, né, na imagem pausada, que ela já parece ser mais alta do que a jogadora do Napoli, então provavelmente isso já seria uma vantagem para ela. E além disso, ela consegue atacar melhor a bola, né? Então a situação também de você identificar onde é que foi o erro, né? Aqui é fácil. Foi essa jogadora do Napoli que não conseguiu impedir a progressão da adversária para poder cabecear a bola. E aí ela acaba não conseguindo cabecear da melhor forma, cabeceia para fora. E agora falando um pouquinho sobre as bolas paradas ofensivas. E aí aqui não tem tanto o que ser dito, porque varia muito mais da criatividade da equipe, do jogador, do treinador, né, de criar jogadas. Mas aqui eu vou deixar uma série de jogadas aqui que a gente já fez ao longo dos últimos anos, do que a gente vem trabalhando. E vocês vão ver que tem várias situações aqui que são jogadas ensaiadas, que eu não vou ficar falando, obviamente, quais são, né? Porque eu não vou ficar entregando ouro. Vai que a gente acaba se esbarrando aí jogando contra em algum momento. Mas são alguns exemplos de bolas paradas que eu vou estar mostrando aqui para vocês, só para vocês verem que tem uma grande quantidade de variação.
possível, né? Então pode ser com dois jogadores na bola, pode ser com um só, pode ser cobrança direta, indireta, cobrança que às vezes vai ter foco num jogador, outras vezes a cobrança, o foco vai ser numa região. Então aí vocês vão ver cobrança em dois tempos, cobrança com ameaça, cobrança não só de escanteio, mas de falta também. Então aí várias situações que a gente foi utilizando ao longo desses últimos anos, que a gente também faz essas situações, essas jogadas ensaiadas em função do adversário. Se a gente vê que o adversário, na análise, tem mais dificuldade em defender algum ponto, algum setor, a gente busca explorar isso, né, essa fraqueza dele. Então, vocês podem ver aí que tanto no Madureira quanto na Cabo Friense, seja no Carioca desse ano, do ano passado, na Série D, muitas situações de chance clara de gol ou até mesmo de gol a gente conseguiu criar a partir de jogada ensaiada, né, em bola parada ofensiva. Aí o que para mim é o gol mais bonito de escanteio que eu já vi na vida. Aí uma situação, um gol de falta contra o Fluminense. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa masterclass que a gente foi separando aqui, por conta daquela situação que a gente já comentou lá na primeira aula, que a gente foi separando em vários módulos. Obrigado pela atenção de vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, eu coloco bastante conteúdo no Instagram, é @thiagopinsard. Tem o meu contato aí do WhatsApp se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a esse conteúdo, essa aula. Vocês podem fazer o contato e me perguntar. Estou deixando aí também o meu site. Eu vou deixar também disponível na descrição do vídeo para quem estiver assistindo no YouTube, né? Que essa Masterclass também vai ser disponibilizada no YouTube para aqueles que se inscreveram para estar participando dela no momento ao vivo. Então é isso. Se vocês estiverem no YouTube também, de vez em quando eu coloco conteúdo lá, pode se inscrever no canal para ficar sabendo sobre as novidades. Às vezes tem aula, às vezes tem análise. E a Fute 4 Linhas, que é arroba fute.4linhas, a página no Instagram, que é quem está proporcionando esse evento, essa aula. E se vocês quiserem saber mais, aí também tá o link da Fute 4 Linhas. Eu também vou deixar disponível aqui na legenda. E vocês podem estar acessando para adquirir a comunidade, que eu comentei lá no começo também, na primeira aula sobre a comunidade. Vocês podem adquirir a comunidade, seja no meu site ou no Fute 4 Linhas, está disponível lá nos dois para vocês entrarem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam. Pode deixar as dúvidas nos comentários também, que eu vou responder. E qualquer dúvida, só chamar.